Bom, pessoal, então vamos continuando aí, né, a nossa aula de hoje, que nós estamos falando de organização criminosa, complementando já o que nós vínhamos falando nas aulas anteriores. Bom, no vídeo anterior nós falamos sobre a definição, né, o que é organização criminosa e qual a pena para quem incorrer nessa prática, né? Por exemplo, integrar uma organização criminosa. Agora nós vamos falar do artigo 3A, ok? O artigo 3A e o 3B, na verdade, eles foram incluídos pela lei aí do famoso pacote anticrime, né? Ou seja, promulgada aí recentemente, em que introduziu o 3A e o 3B na lei de organização criminosa, ok? Então, por isso que precisa acompanhar ou pelo site do Planalto, ou, como a gente já falou, aquilo que eu venho deixando, né, o resumo da lei. Se você pegar lá no VADMEC, na legislação complementar, não vai ter esse artigo 3A e 3B, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar agora da colaboração premiada. Colaboração premiada é a nossa famosa, conhecida aí pela mídia como delação premiada. É o X9, né? Aquele que ainda ferra os coleguinhas, certo? Bom, a delação premiada, ela não é uma coisa que esta lei trouxe. Lembrando, para não confundir, já existia sim a previsão de colaboração premiada na lei. O que nós tivemos foi uma alteração dessa seção dentro da lei, tá certo? No ordenamento brasileiro, a colaboração premiada não é uma coisa nova, não foi em 2013 que ela surgiu. Nós vamos lembrar um artigo que nós estudamos no semestre passado, 159, a extorsão mediante sequestro, que lá no parágrafo 4º é uma causa de diminuição de pena, né, o concorrente, ou seja, aquela pessoa que ela delatar os coleguinhas ou delatar sobre o crime, de forma que seja possível o resgate da vítima. Então, não é uma coisa nova no ordenamento brasileiro. O artigo 159 já trazia isso desde muito tempo, tá? Então, mas, se falando aí da organização criminosa, a gente vai ter a famosa delação premiada. A grosso modo, no senso comum, a gente sabe essa definição porque a gente vê ela na mídia toda hora, né? Ou seja, a delação premiada é quando um dos integrantes da organização criminosa, ou seja, a pessoa também pratica crime. Ela não só denuncia um crime, ela pratica o crime e, consequentemente, depois ela vai buscar obter vantagens, até porque se ela não tivesse vantagem nenhuma, ela não se arriscaria em fazer a delação, tá certo? Mas a delação, então, como eu disse, ela é prevista em lei. E por ela ser prevista em lei, ela não pode ser feita de qualquer forma. Eu não posso amarrar uma pedra no pescoço do sujeito, levar ele lá na ponte e dizer para ele, aí, agora conta tudo. Isso não é delação. Então, a delação, ela foi estipulada na lei como sendo, olha aí que interessante, né? Vem lá do direito civil, como sendo um negócio jurídico processual, ou seja, a forma aí dentro do processo. Então, ela é um negócio jurídico processual, estipulado entre quem? Entre o colaborador e a justiça, certo? Então, a questão do negócio jurídico processual, ele deve ser o que também? Ele tem que ter o quê? Interesse e utilidade pública. Então, não vai se estabelecer uma colaboração premiada em algo que não resolve, não atinge nada, não ajude em nada a relação, né? Por exemplo, a elucidação aqui de crimes. A polícia não quer fazer, né? A promotoria, a justiça, ela não quer fazer um acordo de colaboração para o sujeito trazer aquilo que ela já sabe. Para ela não teria interesse. Então, eu tenho aqui, ele pressupõe aqui que ele tem que ter o quê? Utilidade e interesse público. Ok? Bom,
é chamado de colaborador, ele vai fazer, se é um negócio jurídico, ele tem uma ideia de acordo. Ou seja, e esse acordo é uma outra característica aqui, ele tem cláusula de confidencialidade. Ok? Então ele é confidencial. Uma das questões, por exemplo, como eu disse, não é a pessoa ir lá e contar o que os outros fizeram. Está também aí expresso de que o sujeito ele precisa que o quê? Ele precisa confessar os seus crimes. Então ele precisa confessar os crimes, as ações aí que ele participou. Então ele não pode somente ir lá para dedurar os coleguinhas. Então ele vai contar tudo, né? Todos aí os atos ilícitos que ele participou. A gente tem visto muito aonde isso aqui? Nos casos de corrupção. Nós falamos antes da definição, né? Que com certeza as questões da corrupção é que elas trouxeram aí essa questão da organização criminosa para a mídia. Lembram lá que na aula passada, em sala, nossa última aula presencial, nós até quando estávamos falando aí dos coleguinhas, eu falei para vocês que quando a gente pegava, por exemplo, as condenações efetuadas advindas do mensalão, né, da investigação do mensalão, os sujeitos condenados geralmente eram condenados pela corrupção, ativa ou passiva, um crime que a gente ainda vai estudar, né, nas próximas aulas, está lá na administração pública, por lavagem de dinheiro ou por evasão de divisas, e ele pegava a quadrilha, né, pegava a antiga quadrilha 288. Os crimes agora dos condenados da Lava Jato, vocês vão ver que a corrupção não mudou, continua pegando evasão de divisa e lavagem de dinheiro, mas ao invés da antiga quadrilha, que hoje é a associação criminosa, está vindo para cá, para organização criminosa. Né? Os colaboradores, os delatores, são aqueles que participaram de atos ilícitos, mas que vão confessar e dizer qual foi a participação deles e, obviamente, contar a estrutura da organização, quem é o chefe, quem faz o quê, de que forma, né? Então, ele vai auxiliar o Estado nas investigações, contando o que ele sabe. Isso é confidencial. Se é um acordo, tem que ser bom para as duas partes, tem que ser bom para o Estado, então vem aqui no interesse público, e tem que ser bom também para o colaborador. A gente já vai falar do artigo 3º, né, só o 3º, onde vai estar lá qual seria o benefício que o colaborador vai ter. Porque se é um acordo, como eu disse, tem que ser bom para as duas partes. Esse acordo aqui, né, realizado aí no Ministério Público, por exemplo, onde a gente já viu na televisão, né, senta lá na mesinha, tudo filmado, gravado, né, tudo que a pessoa vai contando, é como se fosse um interrogatório, porque ela vai contando espontaneamente, mas ela também vai sendo questionada, né, para que se tenha uma maior clareza dos fatos. Esse acordo aqui, ele precisa ser o quê? Homologado. O que significa homologado? O juiz, ele tem que validar, não é um negócio jurídico? Então, o acordo de delação aqui, ele precisa ser homologado. Homologado por quem, gente? Pelo judiciário, né? Ou seja, ele tem que ser homologado por magistrado, obviamente, se magistrado tem que ser competente. Então, alguns, por exemplo, só quem vai ter a competência de homologação, por exemplo, se for uma pessoa como o famoso aí, foro privilegiado, ou a questão aí, né, o foro por prerrogativa de função, muitas vezes é só o STF que pode homologar o acordo, né? Então tem que ser homologado por magistrado competente, ok? Então, a partir do momento que se fez isso, a pessoa, então, o delator, né, o X9 aí da organização criminosa, ele vai fazer jus a benefícios, tá? Estou aqui fazendo um
resumo, tá, pessoal, do que nós temos aí. Então, nós temos lá, como eu falei, o 3A, B, C, aí o terceiro, ele vai, então, estipular aí, vai meio que definir, né? O que é a delação, como ela pode ser feita e tudo mais, certo? Aí nós vamos ter o artigo 4º, então o terceiro foi reformulado, e aí a gente vai ter o artigo 4º, que é onde então vão estar o quê? Vamos estar o quê? As vantagens, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho aí vantagens, aí eu tenho as condições para homologação do acordo, tá? Então, o 4º aqui, por exemplo, então ele vai estar aqui o quê? Qual é a vantagem para o delator, né? A vantagem para o delator. Ou para o termo aí, colaborador. Quais são as vantagens para ele então? Então, a partir do momento, né, que ele fez esse negócio jurídico foi homologado, está lá no caput do artigo 4º, acompanha lá e pinta. O juiz poderá, veja, poderá. Essa homologação, o juiz vai ver se realmente aquilo que o sujeito falou realmente é de utilidade e interesse público. Se ele realmente, ali o que ele contou, a gente já vai ver os requisitos ali, atinge aí os incisos, né, os 5 incisos do artigo 4º também. Então, o juiz poderá, ele vai analisar, a partir do momento que ele homologar, então aí vai fazer jus aí as vantagens, né? A requerimento das partes, né, as partes celebrantes aí do acordo, conceder, poderá conceder. Então, o que o juiz pode dar para o sujeito? O sonhado, né? Perdão judicial, né? Vai em paz e não peques mais, meu filho, né? Perdão judicial, quer dizer, aquilo que o sujeito trouxe por meio da delação é tão importante, né? Conseguiu aí elucidar tudo, que o juiz falou, olha, a sua conduta até nem foi tão gravosa aí dentro da organização, né? Você era um estagiário só, realmente não foi muito grave a sua conduta, e o que você trouxe realmente assim foi muito importante para as investigações. Então eu vou te conceder o perdão judicial. Raro, viu? Raro isso acontecer. O que mais? Então pinta aí perdão judicial. Ou ele poderá reduzir, ok? Acharam aí? Perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena. Então ele vai poder marcar o diminuição de pena, né? Então ele botei aqui menos até 2/3 da pena. Aqui agora vem uma observação importante. Até 2/3 da pena. Veja, 2/3 aqui, né, gente? 66%, é bastante coisa da pena. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi alvo de muita crítica, inclusive, sobre a colaboração premiada. Ainda é alvo de muita crítica. Por quê? Veja, para que eu possa reduzir uma pena, eu preciso ter uma pena, certo? Então, o que seria aqui o óbvio? Eu preciso ter o quê? Uma sentença. Então, o sujeito confessou os crimes dele. Ele confessou os crimes, né, da organização criminosa, crime autônomo, falamos disso lá na nossa aula presencial, ou seja, responde pela organização e responde pelos crimes que veio a cometer dentro dessa organização, por exemplo, a corrupção, a lavagem de dinheiro, como nós falamos, né, um recurso material de crimes. Então, o sujeito, ele confessou os crimes dele, os atos ilícitos que ele cometeu dentro da organização criminosa e tudo mais. Ele precisa ser o quê? Julgado por esses crimes. A partir do momento que eu tenho uma sentença penal condenatória que estipulou a pena dele 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, neste momento é que se pode aplicar a redução da pena. O que vinha acontecendo, né, alvo das críticas? Uma pena em abstrato. Quer dizer, você fala assim, não,
corrupção e tal, você participou da organização, então você pegou lá, digamos, 5 anos de corrupção, mais 3 de organização, você ia pegar 8, meu filho, estou vendo aqui que acho que ia dar uns 8 anos. Disso que a gente vai reduzir. Não, eu preciso ter a sentença, isso não é um jogo, né? Olha, eu acho que ia dar tanto, então nós vamos reduzir mais ou menos aqui. Não, eu preciso ter uma pena, para da pena tirar até 2/3. O juiz pode dizer, olha, dentro aqui que eu estou verificando, poderia reduzir o quê? Metade, 25%, um quarto, é até 2/3 da pena, certo? Ou, entendido isso, então, eu tenho que ter uma pena, eu tenho que saber qual é essa pena para que eu possa aplicar a redução, certo? Então, e o terceiro que está aí, então vamos lá, né? Reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, ok? Então, ou eu posso substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos, certo? Então, tem aí as vantagens, né, para o colaborador, seria um desses 3 aqui: perdão, sua redução da pena ou a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas, veja só, o cara não pode ir lá dizer que ele sabe um monte de coisa e ele cria uma história, né? Inventa toda uma história, dá nome aos bois, fatos e tudo mais. E não leva a nada. Tudo bem, ele contou, mas e aí? Então, o próprio artigo 4º, ele vai estipular para a gente, está escrito lá no caput, que ele poderá ter isso, desde que, e aí vem os incisos, ou seja, desde que as informações aí que ele confidencializou, além de, né, tenham utilidade e interesse público, obviamente, mas que elas também atinjam aí um dos 5 incisos previstos. Então, olha lá, primeiro dele, então, desde que, quer dizer, a delação tem que levar a quê, certo? Então, estou lá, aqui, ainda no artigo 4º, tá? Nós estamos agora no artigo 4º, os incisos. O primeiro, ou seja, então, quis fazer o acordo, o negócio jurídico para que ele usufrua de algum benefício, essa colaboração premiada, ela deve permitir, por exemplo, o quê? Identificar os coleguinhas, né? Os integrantes aí da organização. Não adianta eu falar, não, eu sei que faz o Zé do Bolo, né? O dedo firme, eu não posso, mas quem são eles? Ah, não sei não, só sei isso. Você viu eles? Eu não vi não sei, só ouvi falar. Quer dizer, não vai permitir identificar os integrantes aí da organização criminosa, né? E também o quê? Os participantes e o que eles fizeram, obviamente. Segundo, a revelação da estrutura da divisão de tarefas, certo? Então, os integrantes, né, os coautores, partícipes, e aqui o que? A estrutura da organização. Vocês vão lembrar aqui do PowerPoint do Dallagnol. Lembra? Ele fez lá o PowerPoint do organograma e, inclusive, daí o chefe lá, o primeiro quadrinho, tinha um ponto de interrogação. Lembram disso? Ou seja, precisava saber, né? Não se tinha ainda, claro, quem era o chefe. Já tinha, assim, alguns elementos e, consequentemente, suas funções dentro da organização, mas, por exemplo, não tinha quem era o chefe. Então, a estrutura, quem é quem dentro da organização, quem faz o quê, né? Quem é o estagiário, quem é o braço direito do chefe e assim por diante, tá? Também deve ajudar a prevenir aqui, tem um caráter preventivo, ou seja, a prevenção
prevenção da ocorrência de crimes. Olha, a partir do momento que se descobriu qual eram os crimes, qual era a sua estrutura, quais são os seus integrantes, eu vou ter aqui a forma de prevenir que esses crimes continuem, que a corrupção continue, por exemplo. O 4, a recuperação aí do que foi lesado, por exemplo, o quê? Do produto do crime. No caso, a corrupção, quem é, gente? O dinheiro público, né? Então, recuperação do produto do crime, total ou parcial. Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Cadê o dinheiro? Onde está aí o produto do crime? Eu coloquei na cadeia, mas também, no caso da corrupção, como a gente sempre fala de milhões, é muito importante que a gente tenha aí recuperação do produto. E esse que já não é tão usado, que é a localização da vítima. Isso aqui, por exemplo, seria no caso de extorsões mediante sequestro, por exemplo, em que a vítima está em refém, a vítima está no cárcere. Então, onde está essa vítima? Né? Seria aí a localização, que permite a localização. Isso aqui é mais ou menos o que? A própria redação lá do 159, parágrafo 4º, que a gente colocou, né, que eu comecei a aula falando sobre isso, ok? Então, a gente tem aí as condições. Precisa fazer todas elas, professora? Eu criticando uma por uma? Não, tá? Então, aqui a gente tem aqui o que? Elas são alternativas. Então, eu não preciso que identifique todas, né? Eu não preciso ajudar a identificar, dar organização, seja para o nível prevenir a continuidade dos crimes, recuperar o dinheiro e localizar a vítima. Eu acabei de falar, pode ser que você nem tenha a vítima aqui, então você nem teria como atingir, por exemplo, o inciso 5, tá? Então, isso aqui, ele tem o caráter que alternativo, tá? Preenchendo uma ou mais, você já tem direito ao quê? A obtenção da vantagem. Por isso que aqui também, a pena é de até 2/3. Por quê? Porque dependendo de quantos você conseguir preencher aqui, você vai ter essa questão da sua redução de pena, né, exacerbada ou diminuída. Então, eu consegui aqui juntar, por exemplo, 1, 2 e o 4. Olha que legal, né? Você é um cara super, provavelmente você estava lá nas cabeças da organização, porque você sabe tudo isso, né? Então, quanto mais alto o cargo dentro da estrutura criminosa, mais informações o sujeito vai ter. Então, o estagiário, como a gente falou lá do crime, ele com certeza aí não vai conseguir dar estrutura. Por quê? Porque ele nem tem acesso a esse tipo de informação. Geralmente aí, os colaboradores são as pessoas do alto escalão do crime, tá certo? Então, importante, o 4 são as vantagens, mas para que eu possa obter uma vantagem, eu tenho que preencher aqui um ou mais requisitos, tá? Então, eu tenho um ou mais dos requisitos aqui, eu já vou fazer jus às vantagens, ok? Anota aí, a gente vai voltar, vai falar um pouquinho da ação controlada, certinho?